Oi, pessoal. Aqui é a nossa terceira aula. Vamos falar sobre a congruência de triângulos nas demonstrações geométricas. No final da segunda aula, falei que íamos falar sobre os casos de congruência de triângulos, mas antes vamos ver as congruências de triângulos nas demonstrações geométricas, né? Porque o nosso capítulo é sobre a demonstração geométrica. Então, a congruência de triângulos nas demonstrações geométricas, né? Como se dá essa aplicação de congruência de triângulos nessas demonstrações geométricas? Bom, acabamos de ver que é possível provar que alguns fatos matemáticos são verdadeiros. Quando eu digo que acabamos de ver, foi na primeira e na segunda aula. Baseando-se em outros fatos já comprovados e em uma sequência de conclusões lógicas, ou seja, nós tivemos os nossos postulados, que eram nossas verdades iniciais, que nós vamos aceitar sem demonstração, e através desses postulados a gente vai provar outros teoremas, né? Vamos provar uns teoremas e provando estes teoremas, podemos pegar a prova desse teorema que já foi provado, né? Obviamente, e provar outros. Ou seja, vai ser uma sequência de conclusões lógicas, porque provando A, você pode ajudar na prova de B. Quando B tiver provado, você pode ajudar na prova de C, e assim sequencialmente, sem usar instrumento de medida, ou seja, só vão ser as nossas conclusões lógicas. É o que chamamos de fazer uma prova ou demonstração matemática. Ou seja, isso tudo que eu acabei de falar agora é a definição de prova matemática ou demonstração matemática. Fica ao seu critério como você quiser chamar. As duas formas estão corretas. Os casos de congruência de triângulos podem ser utilizados para demonstrar a validade de algumas propriedades geométricas. Por isso que é importante que nós estudamos. E é isso que vamos fazer, né? Vamos estudar os casos de congruência e ver como é que ele é aplicado nas propriedades geométricas, né? Como é que ele serve para provar. Vamos ver os exemplos para fixar isso. Antes de vermos os exemplos, a gente vai relembrar os casos de congruência. Relembrando os casos de congruência de triângulos, nós temos o caso lado, 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 L, L, L. Dois triângulos são congruentes quando têm os três lados respectivamente congruentes. Ou seja, o AB vai ser congruente ao DE. A notação de congruência é essa aqui, ó, tá bom? Um sinal de igual com um tiozinho em cima. Se o BC for congruente ao EF. Também como o AC sendo congruente ao DF. Se essas condições forem verdadeiras, então o triângulo ABC vai ser igual ao triângulo DEF. Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Caso ângulo, lado, ângulo, ALA. Dois triângulos são congruentes quando têm dois ângulos e o lado adjacente a esses ângulos respectivamente congruentes. Ou seja, o ângulo B tem que ser congruente ao ângulo E, o que está escrito aqui. Se o BC, esse segmento, esse lado aqui BC, for congruente a esse lado aqui EF, que é o que tem aqui. Como também o ângulo C for igual ao ângulo F. Se essas condições forem verdadeiras, forem válidas, então o triângulo ABC ele vai ser congruente ao triângulo DEF, pelo caso ângulo, lado, ângulo, certo? Caso lado, ângulo, lado, LAL. Dois triângulos são congruentes quando têm dois lados e o ângulo compreendido entre eles, respectivamente, congruentes. Então, esse lado aqui, AB, vai ter que ser congruente ao lado DE, se o ângulo A for congruente ao ângulo D, como também o lado AC for congruente ao lado DF. Essas condições sendo verdadeiras, vamos ter que o triângulo ABC vai ser congruente ao triângulo DEF, como está escrito aqui. O lado congruente, o ângulo entre os dois lados congruentes também é congruente, e esse lado também é congruente a esse.